Muito bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Você que está em casa, que nos acompanha pelo YouTube, Spotify, seja muito bem-vindo. Que essa mensagem alcance o seu coração e que você possa compartilhar com seus amigos e familiares. Louvo a Deus por estar aqui com cada um de vocês e poder compartilhar um pouquinho mais das reflexões que nós estamos estudando ao longo desses últimos domingos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. No último domingo nós conversamos a respeito da fé e falamos de um impacto da fé que mobiliza as nossas vidas para o cotidiano. Quando nós refletimos sobre exatamente o que Tiago trouxe na sua carta, nós fomos provocados, porque entendemos a partir daquela reflexão que as obras pelas quais Tiago estava expondo através da fé não eram meras produções de atividades e trabalhos que deveríamos fazer para comprovar nossa fé como algo válido. Não, nós estamos falando de uma fé que impacta as nossas vidas de tal forma, a partir da relação que vamos produzindo com Cristo, vamos criando, construindo com Cristo, que as obras elas fluem através de nós. Não é um exercício em que nós temos que fazer um trabalho, um exercício, uma obra para que a nossa fé seja comprovada. É o contrário. É a fé em Cristo Jesus e essa relação desenvolvida necessariamente vai impactar numa produção de boas obras. Quer que você queira ou não, a partir do momento que você se relaciona com Deus, você é impactado de tal forma que as realidades à sua volta começam a ser transformadas. E comecei a pensar também no tempo, que a gente vive. Um tempo em que as urgências elas acabam sendo sempre avassaladoras. Elas nos atropelam, elas mexem com os nossos sentimentos. Se eu perguntasse para você como está a sua agenda aí para a próxima semana, quais são as metas que você precisa cumprir, quais são as demandas? Já estou vendo assim gente se mexendo. Sabe o que é isso? É a ansiedade, A ansiedade que começa a pegar a gente de uma forma que a gente não quer, mas de fato isso é uma realidade no nosso cotidiano. Então, pensar no tempo em que a gente vive é entender que nós somos uma geração sobrecarregada. Nós somos uma geração que está sempre pautada pelas urgências, e muitas dessas urgências elas são além de nós. Porque assim, as urgências do trabalho elas são importantes, elas são necessárias, porque é ali que a gente produz e que a gente também consegue os nossos ganhos. Mas ela não pode atropelar os nossos sentimentos como tem atropelado. E nos levado para uma situação de ansiedade, de desafetos, porque também uma pessoa atravessada pelas urgências do seu cotidiano, especialmente do trabalho, começa a perder possibilidade e sensibilidade nos seus afetos, nas pessoas que vivem contigo, a falta, o distanciamento. São tantos atravessamentos que isso nos coloca sob estado de atenção. E esse é o fardo que é produzido. E eu, quando pensava sobre esse tema, comecei a tentar fazer algumas perguntas a respeito de como a fé se manifesta em meio a esse cansaço. Como que a fé se manifesta em meio a estas ansiedades, em meio a esse cenário que pode ser devastador. Como que a fé se manifesta a estas opressões. E aí eu fui para o teólogo negro, líder dos direitos civis, que é o Harold Thurman, e ele diz que o som da angústia humana, o grito da solidão, o medo da incerteza, o sentimento de desespero, tudo isso tem que ser levado a Deus. Truman é um dos
grandes inspiradores e talvez um mentor espiritual do Martin Luther King Jr. E ele nos traz essa fala que vai de encontro um pouquinho a essa introdução, de entender que todo o som da angústia humana, todo o grito da solidão, o medo da incerteza, o sentimento de desamparo, tudo isso precisa ser levado a Deus. E é exatamente aqui onde estamos que temos a possibilidade de levar a Deus todas essas cargas, todos estes pesos. É nesse lugar que nós simbolicamente entendemos que é o lugar onde construímos a mesa da comunhão. E é na mesa da comunhão que nós colocamos nós colocamos diante do Senhor os nossos fardos. Levamos a Deus. E aí surge uma questão, né? Porque aí o que nós vamos fazer com isso depois? Porque nós levamos os nossos fardos e acaba por aí. A gente deixa o fardo no domingo, e aí quando a gente volta para segunda-feira, a gente pega o fardo de novo, coloca e segue carregando ele. A gente só faz o exercício religioso, né, de colocar os nossos fardos, as nossas queixas, as nossas dificuldades no momento da reunião do domingo, da celebração de domingo, mas quando nós saímos, nós continuamos sendo todos e todas afetados por esta avassaladora ansiedade. Como é que a gente vai desenvolver essa relação com Deus a partir de um Deus que se apresenta para nós, nos oferecendo lugar de descanso, de refrigério? E como que nós vamos experimentar isso? A fé bíblica, ela não nos permite deixar ou ser atravessado pelos nossos fardos. Muito pelo contrário. Deus está sempre fazendo um movimento de resgate. Deus está sempre fazendo um movimento de convite, e de convite profundo a uma relação em que tudo que gera sobrecarga pode ser agora dissipado, porque Ele falou assim: deixa comigo e apenas descanse. Deixa comigo e apenas desfrute da relação que eu quero oferecer para ti. Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Foi dentro dessa reflexão que nós conversamos no domingo passado. E conseguimos entender a partir daquela reflexão que fé e obras não são elementos separados, caminham juntos. Quando desenvolvemos a nossa fé, essa fé que é pautada na relação e na confiança com Deus, faz com que as obras fluam em nosso cotidiano, em nossas relações, de maneira assim, livre. E aí, eu puxo uma reflexão de Filipenses. Aí, se você puder me acompanhar, você que está em casa tem na tela, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Porque em Filipenses, o apóstolo Paulo nos traz uma outra informação. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A palavra de Deus, em Tiago, em Filipenses, nos oferece uma resposta que une dois conceitos aparentemente distintos. Dois conceitos que, quando nós olhamos de maneira superficial, nós vamos falar assim, eles não se equiparam.
Porque primeiro ele está falando de uma fé com obras, fé e ação. E depois uma fé e descanso. É sobre ação ou é sobre descanso, Rafa? Ou melhor, Tiago e Paulo. É sobre ação ou sobre descanso? O que vocês estão falando? É sobre o que vocês estão falando? Então, na verdade, não se trata de uma fé que ignora os problemas. Não se trata de uma fé que ignora as dificuldades, mas uma fé que age sobre cada uma delas e, ao mesmo tempo, consegue encontrar descanso. Ao mesmo tempo, consegue encontrar paz. Uma fé que, mesmo no meio da dificuldade, traz elementos e possibilidades para o descanso. Então, se você foi chamado para agir, para atuar no mundo, você não foi chamado para ser um ativista religioso. Você não foi chamado para um ativismo religioso. Você foi chamado para fluir uma espiritualidade a partir da sua existência, que impacta o mundo ao seu redor e não te sobrecarrega, mas que te leva num lugar de descanso, de paz, de refrigério. A minha preocupação é que nós temos as nossas demandas naturais do cotidiano. Temos também as nossas demandas existenciais, espirituais, os propósitos que fomos construindo a partir dessa relação que desenvolvemos com o sagrado. Mas olhamos para esses presentes que recebemos de Deus e queremos manipular estas habilidades em forma de trabalho intenso que nos gera novas sobrecargas. E isso é perigoso. Porque nos faz também perder sensibilidade até no meio da nossa comunhão, que é sagrada. Eu faço questão de repetir isso. E nós estávamos ontem conversando com as lideranças dos ministérios e dizendo, de fato, e visualizando no quadro que nós temos muito trabalho a fazer. Mas aquele trabalho ali não pode gerar para nós nenhum tipo de sobrecarga. É um tipo de exercício que a gente vai precisar fazer com prazer, com amor. E mais, alinhado com Deus, porque senão não vai fazer sentido, a gente vai ficar cansado e estressado, porque se a gente já é uma geração estressada por conta desse alvoroço de atividade de informação, chegar na comunidade e agarrar outras atividades só vai fazer você pifar uma hora, né? O que Deus nos apresenta é a possibilidade da gente desenvolver uma jornada leve, que respeite a sua humanidade, para que, a partir desse respeito, as outras humanidades sejam respeitadas. E aí nós chamamos de fé viva, porque quando o Tiago fala de fé, ele fala que existe uma fé que é morta. Então, o que é a fé viva? A fé viva é aquela que é produzida em nós e que impacta o cotidiano ao nosso redor e às vezes a gente nem sente, nem percebe. De repente alguém olhou para você e falou: como foi bom aquela conversa. Como foi boa aquela fala sua, aquela sua oração. Como foi bom receber o teu abraço. Como foi bom estar aqui. Como foi bom encontrar um lugar como esse. Frases que a gente ouve. Como foi bom ressignificar sobrecargas que tinha a partir daquele diálogo, daquela pregação, daquela conversa, daquele abraço. Entende? Ações que são transformadoras a partir do estado de ser. Quem somos? Gente que se relaciona com os sagrados, gente que se relaciona com Cristo. Gente que se curva ao Senhor de maneira sensível.
E aí perceber a fé viva é perceber que essa fé viva produz obras do coração. Obras que são do coração. Obras que são produzidas a partir dos afetos, do cuidado, do respeito. Obras que não são necessariamente feitas pelas mãos, mas é por algo que nos impulsiona de dentro para fora e que faz a gente seguir. É uma fé que se manifesta em obras e que não é um fardo para nós, não é uma sobrecarga. Qual é a sua obra? Quais são as suas obras? Se isso que está sendo produzido não é um fardo, está bem alinhado, porque é o que Deus quer, é o que Deus deseja. É produzir em nós um motor que nos livra de qualquer tipo de paralisia existencial. É um ativo que nos impulsiona para continuar, para viver, para continuar seguindo. Nessa última vez que nós refletimos, quando Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? A fé viva que entendemos é aquela que se produz a partir das ações. Mas é sempre importante considerar que hoje a ansiedade ela é uma das formas mais cruéis de paralisia, que nos gera uma paralisia, e aí no aspecto existencial. Incapacidade de avanço. Ela acaba nos prendendo em certos ciclos, né, de preocupações. A ansiedade ela faz nos dá essa incapacidade e nos impede de fazer, de agir, de construir, de confiar. A ansiedade ela mexe demais com a gente. A fé viva ela traz para nós uma força de superação a todas essas questões que tentam nos paralisar. É um ativo que quebra ciclos de aprisionamento, ciclos de medo. Por que também não dizer ciclos de morte? A obra de que Tiago fala não são apenas tarefas e obrigações. Ele está falando de expressões que partem do coração, especialmente do coração de quem confia em Deus, no sagrado. Segundo ponto é observar a fala do apóstolo Paulo quando ele indica uma tarefa. E qual é a tarefa que ele nos dá? A oração. A oração como uma obra suprema de descanso. A oração como algo que não é o último recurso do crente. A oração é um estado de ser, é um estado de relação com o sagrado. Como é que a gente ora, Rafa? Os discípulos perguntaram isso para Jesus. Como é que a gente consegue orar como você ora ao Pai que está no céu, ao Eterno? Como é que a gente vai conseguir fazer uma oração tão profunda como essa que você faz, Jesus, consagrado, que nos impacte? E Jesus é didático. Vós orareis assim. E é óbvio que ele não ensina uma oração mecânica, que a gente pega aquilo, decora e faz aquela pregação diária. Mas a gente passa a compreender, ponto a ponto, versículo a versículo, o significado do que é a oração que é conhecida por todos e todas, a oração do Pai Nosso. Mas esse é um tema para uma outra mensagem. O apóstolo Paulo nos dá instruções que são claras. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo não diz
para a gente ignorar os problemas. Pelo contrário, ele está nos convidando a enfrentar toda a ansiedade como uma obra fundamental, atuante, que é o exercício da oração. Se existe um trabalho fundamental que Paulo nos implica, é o trabalho, né, entre aspas, que é a oração, o exercício da oração. O crente que não ora está fadado às fragilidades da vida. E a oração não precisa ser necessariamente aquilo que você visualiza, né, na materialidade da existência. Estão entendendo o que eu estou falando? Como que ora, Rafa? É girando? É gritando? Ou é baixinho? É de joelho? É pulando? É esbravejando? Como é que ora? Não sei, eu não sei como que você fala com as pessoas, como você conversa, como você dialoga. Mas com Deus você pode ser você mesmo falando com Ele. Às vezes de forma mansa, às vezes esbravejante. Porque tem hora que a gente, pelo menos eu, tenho minhas tretas com Deus. Tem hora que eu estou todo amorzinho, tem hora que eu estou esbravejante falando com Deus, mas é melhor eu ser sincero com Deus e com a minha consciência do que fazer com que estes meus incômodos sejam reflexões vagas, né? E exercício de diálogo com quem não consegue traduzir a profundidade dessa espiritualidade, sabe? Não sei se eu consegui ser tão explícito nessa fala, mas é assim, não dá para a gente falar, levar as nossas queixas para gente que não está muito preocupado, sabe? Para a mesa de bar. Não vai resolver. Não vai resolver. Para a roda de amigos que estão ali descompromissados. Bobeira. E o apóstolo Paulo, quando ele fala desse lugar, desse exercício, ele mostra para a gente exatamente a importância que nós precisamos considerar quando estamos tratando a nossa relação na especificidade da palavra oração. Orar é falar com Deus, é se relacionar com Ele. Nós temos algumas chaves, de fato, que Jesus nos ensinou. E eu estou muito interessado em conversar com vocês nas próximas reuniões a respeito dessas chaves. Mas para esse lugar chegar, nós precisamos preparar o nosso coração. Acalmar um pouco essa ansiedade que nos atravessa e que traz tantas interferências que nos dificulta, né, relação com o sagrado. E é importante a gente saber que a fé que estamos desenvolvendo capacita as nossas vidas, desenvolve a nossa relação com Deus e nos dá a possibilidade desse salto. Não nos gera sobrecarga, mas nos gera lugar de descanso. E é nesse lugar de descanso que a perfeita paz de Deus reina e as coisas se manifestam. Porque finalmente a gente diz, olha, Senhor, e essa é uma forma muito franca de se relacionar com Deus. Olha, esse aqui é o meu fardo, eu não consigo carregar. Isso não é sinal de fraqueza, tá bom? Assumir que você não consegue carregar um fardo não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. Assumir que você não consegue carregar um fardo não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de confiança explícita a Deus. E é isso que Ele quer. É ato de fé. Quando a gente recusa qualquer sobrecarga que a gente não pode carregar. A oração, para nós, como uma obra que nos permite liberar
finalmente, todo o controle ao sagrado. Liberar possibilidades para que ele se manifeste. Se submeter à soberania de Deus. Se colocar diante dele e dizer assim: Senhor, em ti eu confio e eu quero descansar. Tu sabes. E é numa mesa como essa, que nós vamos celebrar hoje, numa mesa de ceia, que nós asseguramos, né, a nossa fé na expressão de um pão, de um cálice, e todos num ato de oração silenciosa, em que encontramos com nós mesmos, com os nossos sentimentos, com as nossas demandas, olhamos para esse espelho, né, da existência, e nessa compreensão ou não, nesse entendimento ou nessa falta de entendimento de quem somos e para onde vamos, podemos nos encontrar com Deus e dizer: Senhor, é isso aqui, ó. O que sou, o que pareço ser, o que entendo ser, e preciso de ajuda, preciso do teu abraço, preciso do teu acolhimento, preciso de direção, preciso de sabedoria. Esse fardo aqui tá difícil, eu preciso de ajuda, me organiza. E a oração é esse fator, né, para que o organizador do universo nos acolha. Por último ponto, a comunhão. Fé viva, oração e comunhão. Comunhão porque é a presença que nos traz o descanso. É na comunhão que nós conseguimos compreender que a comunhão não é apenas uma lembrança, mas um encontro. O encontro com a presença de Deus que nos dá paz e que excede todo entendimento. Tudo aquilo que ainda a gente não consegue alcançar. Nesse lugar de encontro, o grande segredo por trás dessa palavra descansar não é a ausência dos problemas, mas é a certeza que a presença de Deus está lá, nos ajudando, caminhando ao nosso lado. A paz que vem na certeza que o Senhor está perto. E isso é extraordinário. Porque se as demandas nos levam para um cenário de distanciamento, Deus está falando que as demandas que Ele traz para nós, nessa jornada de relação e espiritualidade que estamos desenvolvendo, não nos joga ao distanciamento, mas à proximidade. Nos aproximamos mais a Deus. Um Deus agora se manifestando para nós como um abraço. De onde que vem essa presença de Deus que se manifesta? De forma tão forte, tão tangível. De onde vem essa presença que se manifesta de forma tão real? E que se traduz numa mesa que chamamos na mesa da comunhão. É no pão, no corpo sagrado de Cristo. É no cálice, numa aliança de confiança com o sagrado. É nesse lugar que nós compreendemos que o Cordeiro sofreu e foi oprimido, mas agora está conosco, venceu. Venceu toda a morte e todo o desejo da morte. Todos os exercícios de morte. Ele vem e nos dá paz. Ele vem e nos traz refrigério. Ele vem e nos acolhe. Nos acolhe.
Leonardo Boff, o teólogo, ele vai dizer que a fé não é um exercício, não é uma ideia. A fé é um encontro. E é exatamente esse lugar que nós chegamos quando analisamos textos tão ricos como esse. Passamos a entender que a fé também não é um conjunto de regras que a gente precisa datar, né, em nosso cotidiano para experimentá-la. Não, a fé são os encontros. É a possibilidade da gente se ver. E aí o se ver primeiro é o se ver mesmo, né? E depois nos ver, né? E aí as coisas acontecem de forma tão maravilhosa. É um milagre, é um milagre. Essa é a mesa. Essa é a mesa que Jesus nos oferece, a mesa dos encontros. A mesa em que a fé viva é estabelecida. A fé viva abre os olhos dos discípulos. É na mesa, no partir do pão, que os olhos dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, despedaçados pela tormenta, é naquele lugar, na mesa, no partir do pão, que os olhos daqueles moços se abrem. E eles reconhecem, de fato, quem Ele é. A fé viva, transparente na oralidade daqueles moços no caminho de Emaús que conversavam com Jesus, mesmo sem identificá-los. A oralidade, a oração, fazendo com que aqueles moços se aproximassem da revelação que se dá na comunhão. E é nesse momento que nós chegamos. Num dia que é marcante para nós enquanto comunidade, que é o domingo da celebração da ceia memorial. Eu louvo ao Senhor pela possibilidade de compreender um Deus perto ou no meio de nós se manifestando a partir do compromisso que assumimos com Ele em, de fato, produzir uma relação não plástica, mas profunda. E esse se tornou, a partir, né, de todo esse empenho, o nosso sonho de comunidade. E para a comunidade, uma mesa, um pão, um cálice e um Cristo, para partir o pão e abrir os nossos olhos existenciais e espirituais. Faremos isso em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los e convidá-las à mesa. Você vai receber o cálice, você vai receber o pão. Peço para que você não coma e não beba enquanto todos se sirvam. É uma orientação importante para que todos nós façamos esse ato de maneira conjunta. Esse pão e esse cálice é para todos e todas. Sem precedente. Sem precedente, meus irmãos. Eu cansei de ouvir aí gente que... né, eu fui vítima desse tipo de teologia que me fazia olhar para dentro, me discernir e me afastar da mesa. Se você está assim ou assado, você não pode sentar na mesa. Não, você... Pelo contrário, o apóstolo Paulo falou, examine-se a si mesmo. E então, né, porque tem gente que não erra no português também, né, na compreensão da palavra. Ele não diz assim, examine-se a si mesmo, e se você tiver com algum probleminha, é melhor não pegar, não, é melhor não se afastar da mesa. Não, pelo contrário, ele fala, examine-se o homem a si mesmo. E então... coma do pão, beba do cálice. Porque a questão, assim, se a gente fosse examinar mesmo, meus irmãos, a gente não ia sentar em mesa nenhuma. Fala sério. Não teríamos lugar.
E é um erro, e com certeza está equivocado quem se acha perfeito para se achegar à mesa de Deus. Louva a Deus por participar da mesa dos imperfeitos, de quem tem muito a melhorar, a construir e a deixar, né? Falando das cargas. Todos se serviram? Louvado seja o nome do Senhor. Todos, né? Se serviram? Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus por esse tempo. Graças a Deus por essa oportunidade de reconhecer em nossa relação com Cristo a comunhão sagrada. Esse pão deixa de ser somente um elemento natural, mas passa a ser a representação do corpo de Cristo, que foi partido por nós. E é importante lembrar que foi um corpo partido em sofrimento, em dor, pela injustiça. Um corpo sofrido e morto pela manifestação das injustiças impostas pelo Estado, injustiças impostas pela religião, e no conchavo crucificou a Jesus. O corpo partido de Jesus foi o corpo entregue por nós, injustiçados, feridos, marcados. O corpo partido de Jesus é a representação dos nossos corações partidos, do nosso corpo ferido e machucado por toda a violência, rejeição, desgraça desse mundo. Deus disse: eu ofereço a vocês o meu corpo. Então, quando você comer desse pão, coma em memória de Cristo, que se sacrificou por cada um de nós. E seja grata, seja grato. Pode comer do pão. Ele está no meio de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus, é nessa mesa de lugar, ou como o lugar destes encontros, que participamos desse banquete, que estamos reafirmando a nossa fé, que não está apenas no que Deus fará, mas em quem Ele já é por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Celebramos e honramos, Senhor, a Tua grandeza. O Senhor é grande. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Deus eterno, que da eternidade mergulhou na história para nos resgatar da prisão que é viver na história e nos lançar no futuro, que é a esperança da eternidade.
O Criador do passado, do presente e do futuro nos encontra para anunciar futuros. O Criador do futuro mergulha agora no presente. Se faz presente no presente. Ah, Deus, como nós te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Depois de comer o pão, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em meu nome. Todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam futuros. O que tenho para cada um de vocês. Futuros. Um Deus que se faz presente. Um Deus que se faz presente no nosso presente. Está reafirmando a sua aliança para o futuro. Amanhã será. Amanhã será. Amanhecerá. Obrigado, Senhor. Um brinde à vida. Um brinde à vida de Jesus em nós. Olha para a pessoa do seu lado e faz esse brinde assim, um brinde à vida de Jesus em nós. Saúde. Deus abençoe, meus irmãos. Pode beber do cálice. Beba em memória de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Exaltamos o seu nome. Obrigado pelo teu abraço. Obrigado por essa comunhão. Obrigado pelos nossos irmãos e irmãs presentes. Obrigado, Senhor, por toda a gente que nos acolhe. Obrigado, Senhor, por uma fé que nos lança para confrontar as ansiedades. Nos lança para uma ação que gera em nós lugar de refrigério, de descanso. Continuaremos. Seguimos firmes, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos confiou, sem sermos atravessados por qualquer tipo de ansiedade. Porque sabemos que o tempo do Senhor é o tempo que confiamos. E é nesse tempo, é nessa jornada, nessa relação que dedicamos a nossa travessia. Obrigado, Senhor Jesus. Celebre a Deus, celebre o Senhor, celebre a vida de Deus em você e em cada um dos seus afetos. Como eu gosto de dizer, onde você colocar a planta dos seus pés, ali haverá novos futuros. Novos futuros. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos aos céus, se possível, que o amor do Senhor, do Eterno, que a graça e a manifestação de Jesus, que o sopro da Ruá divina, restaurador, vivificante, se manifeste em nós e no meio de nós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saiam daqui vivificados e com um sorriso novo no rosto. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E amém.